Mais uma vez, direto do projeto Chácara, eu sou o Júnior e no vídeo de hoje eu queria compartilhar sobre frutíferas. Como plantar, tamanho do berço, substrato que eu estou usando, aonde plantar e principalmente por que plantar. As mudas com as quais nós vamos estar trabalhando hoje, no caso fazendo plantio. Uma jabuticabeira paulistinha, uma laranja, uma tangerina e uma jabuticabeira sabará 12 anos. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma na hora do plantio e para iniciar os trabalhos eu vou dar um talento de roçada aqui nesse espaço. Espaço já todo organizado, roçadinho, os berços abertos. Eu vou chamar de cova, nós temos o costume de chamar de cova, acho mais prático. Já tirei a jabuticabeira sabará do vaso, só para mostrar mais ou menos o tamanho da cova aqui. Olha que tem bastante espaço sobrando, tanto para os lados como embaixo, porque ela vai ser plantada mais alta. Isso aqui é um grande diferencial, de ter uma cova bem grande para caber bastante matéria orgânica, tanto porque essa planta estava há muito tempo no vaso. Essas frutíferas aqui também, estava olhando o selo ali, ela é de 2021. Então, com bastante substrato favorável, essa planta, ela rapidamente ela vai produzir. Eu vou começar completando aqui essas covas. Isso aqui é casca de arroz queimada, encontra em cerealista. Esse aqui, no caso, eu comprei em Jaraguá do Sul, no arroz urbano. É casca de arroz que eles usam na caldeira, é o que sobra. Esse aqui eu comprei ano passado, para ter uma ideia, era R$2 o saco, R$2, isso mesmo. Vou completar os outros aqui já. Colocar um pouco no fundo, isso aqui vai segurar a umidade e vai servir como drenagem ao mesmo tempo. Vai segurar a umidade só que a planta precisa. E não vai deixar o substrato compactar. Outro detalhe é que puxa bastante raiz. Laranja, champanhe. Pode ver que ela está bem atrofiada aqui dentro. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar um pouco dessa raiz de baixo, que estava atrofiada aqui no pacote.
Vou deixar ela um pouquinho mais alta, ela vai acabar descendo. Aqui eu tenho esterco de coelho, extremamente curtido, pode ser cama de aviário. Aqui muito provável que eu faça uma contenção ainda. É bem provável não, vou fazer. E também vou preparar a estaca, mas a madeira que fica no tempo, gosto de passar óleo queimado. Preparar uma estaca de 1,5 m, 2 metros, passar óleo queimado para fixar essa planta para não tombar. O lugar dela é mais ou menos esse aqui. Essa jabuticabeira, nós adquirimos ela, tinha praticamente um pouco mais da metade do tamanho. Aqui assim, era bem rala. Bem rala, por exemplo, esse tanto aqui mais ou menos, só que bem mais baixo. Já foi plantada em outro lugar, voltou para vaso. E agora eu acho que vai ficar no lugar definitivo. Esse espaço que nós temos aqui, de repente você já deve ter reparado, é um barranco, só que em compensação é o único lugar na chácara que nós temos que bate sol o dia inteiro. E frutífera necessita de bastante sol. Quanto mais sol, mais carrega, mais produz. E por isso que essa planta aqui também estava tanto tempo assim no vaso. Mesmo o sisteminha da laranja, retirei o plástico, cortei aquele emaranhado aqui de raiz embaixo. Pode cortar, não tem problema nenhum, não vai afetar a muda. Plantar ela mais alta. Essa tangerina aqui é a tal da Montenegrina. É uma tangerina que ela se aproxima bastante da comum. Ela não é muito grande. Porém, a diferença, talvez diria, é um pouquinho mais fácil de descascar e ela dá um pouco mais no tarde, né? Esterco, depois só dá mais uma completada. Deixei ela mais alta aqui por causa do barranco. Mesmo sistema de colocar uma estaca aqui também para segurar a planta de pé. E vamos para a Sabará. Esse substrato já é misturado, é terra, casca de arroz queimada e 30% de cama de aviário. Era substrato que a gente já tinha em vaso, que foi plantado verdura, e depois que passa a época da verdura, a gente tira esse substrato, estende uma lona, cobre,
joga um calcário, alguma coisa desse tipo, e os vasos guarda no barracão, que é para ele não ressecar fora no tempo, né? Largar mais um pouquinho de esterco de coelho. Por que Sabará 12 anos? Essa jabuticabeira aqui, não sei se é no Brasil inteiro, na nossa região, é conhecida como Sabará, que é aquela jabuticaba comum, miúda, não tem nenhum tipo de enxerto. E ela começa a produzir a partir de 12 anos. Eu ganhei essa muda aqui de um amigo. Ele fez uma limpeza num terreno lá e colocou algumas em vasinho de 3 litros ou 4 litros, alguma coisa desse tipo. E ele já tinha essas mudas dentro desses vasos aproximadamente uns 6 ou 7 anos. E a planta ficou atrofiada ali dentro. Começou quase que querer virar uma espécie de bonsai. Ele me deu uma, eu passei para um vaso maior e depois maior, tanto que por último agora ele estava num vaso ela no caso, num vaso de 30 litros. E eu tenho ela aproximadamente de 5 a 6 anos. Então, tempo estimado de 12, porque ela já floresceu, não segurou a flor, caiu, acredito que agora plantada no chão, a hora que ela florescer de novo, vai segurar a fruta, vai carregar. Como eu já havia dito, o espaço aqui é um barranco, é meio complicadinho para mexer, talvez depois para colher também, mas não tem problema, para colher a gente dá um jeito, coloca a escada, qualquer coisa, e as enxertadas elas não crescem tanto assim. Espaçamento, tá bem perto, talvez 2 metros uma da outra. Por isso a jabuticabeira eu deixei mais longe essa Sabará, da outra Paulistinha. Paulistinha eu acho que não fica tão grande, a Sabará fica, mas demora para ela se tornar uma árvore, talvez 15, 20 anos. E até lá, essa muda de enxerto já muito provável que vai ter dado a vida útil dela, vai ter dado fruto, carregado que chega, já vai estar na hora de trocar, então não tem problema. Até chegar ao ponto de uma incomodar a outra, demora muito. E a questão de ficar se enrolando, não queria plantar lá, vou procurar outro lugar. Tem um lugar bacana lá que bate sol, que vai e planta. Quanto antes plantar, que nem essa Sabará aqui, há 5 anos nesse vaso, se eu tivesse plantado antes e junto com ela plantado algumas mudas de enxerto, de laranja, no caso essa aqui é uma laranja champanhe, ela dá uma fruta bem graúda, doce, por isso optei por ela, não tem muito segredo, e também é o que tinha disponível ali, que eu já conhecia, que eu já havia experimentado a fruta. Então eu diria o seguinte, planta que de um ano para o outro tu já vai estar tirando fruta no teu quintal. Plantei perto aqui da janela da cozinha, para depois atrair os pássaros também. E a questão da muda. Preço, é R$20 uma muda dessa de enxerto aqui na nossa região. Eu acho super em conta. Talvez não no próximo ano, mas no segundo ano, tanto que carregar, já se paga a muda. E só um detalhe, questão de rega. Agora eu vou esticar a mangueira aqui e vou encharcar. Como deu para ver, esses torrão estavam bem seco. Tem que encharcar bastante, de brotar água para cima. Vai molhando aos poucos, molha uma, passa para outra, aquela primeira já absorveu, e assim tu vai fazendo. E depois, cada segundo dia, aproximadamente, se chove, pode pular. Primeiro mês, rega constante. Espero que eu tenha compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!